Bom, então vamos para a nossa aula. Hoje é 5. Quarta-feira passada eu não assisti, que eu fiquei hospitalizada. Eu passei mal. Foi. Eita. Foi. Aí não consegui assistir. A senhora está bem, né? Agora estou. Baruch Hashem. 5/3. 5/3/25. Bom, nós estamos nos sinais. Deixa eu ligar aqui o áudio do senhor. Claudino, seja muito bem-vindo. Senhor Gilder Pereira, bem-vindo. Todos sejam bem-vindos. Bruchim Abaim. Professor. Obrigado. Shalom. Bom, nós paramos na parte do sistema massorético, né? Sistema massorético. Tá? Semana passada foi a parte 1, então, parte 2. Ok? Vamos lá. Se tratando do sistema massorético, nós já estamos nas vogais, tá? As vogais, deixa eu ativar o microfone aqui do seu Juliano. Senhor Juliano, muito boa noite, seja bem-vindo. Timoré. É um prazer estar com você. Que isso, a satisfação é toda minha. Seja bem-vindo, tá? Então, vamos lá. Sistema massorético. Por que eu coloquei sistema massorético? Porque ele é composto por grupos, né? Ou seja, tem ali os que modificam o som, duplicam, né? E tem aqueles que se transformam em vogais. E as vogais, elas estão divididas em grupos. Nós temos as longas, né? As breves e as curtas aí, ou semivogais, ou meias vogais, etc. Bom, como é que funciona? A aula passada eu coloquei elas no grupo, né? Vogais longas, vogais breves e as semivogais. A questão é o seguinte, nós temos, eu vou colocar aqui uma palavra. A palavra é Elohim. Aqui, ó, pessoal. Ó, por exemplo, a palavra Elohim. Quantas consoantes nós temos na expressão Elohim? Eu tenho a letra Aleph, o Lamed, o Olevav, o Re, o Yud e o Me final. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 6 consoantes. De vogais
atribuindo entre longas, breves e semivogais, eu tenho um Ratef Segol, tá? Ratef Segol. Ratef Segol, que é essa semivogal aqui, ó. Tá? Como ela é formada? Eu tenho um Shivá mais o Segol, composta por Shivá ou Segol, né? Mais um Shivá, tá? Que é essa semivogal aqui, tá? Aí nós temos o Rolenvav, todas as palavras, todas, em que o Vav aparecer nesse formato aqui, ele tem ou terá som de O. Todas as vezes aqui o Irik, Yud mais o Irik. Vejam bem, o Irik, ele está embaixo da letra Re. E a consoante Yud está na posição seguinte. Tá? Então, digamos que aqui é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. O Irik, ele está embaixo da letra Re, na 4ª posição. E o Yud, na 5ª posição. A pergunta é, tem alguma vogal embaixo do Yud? Não, né? Não. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não. Estamos ouvindo sim, estou ouvindo bem. Ok, muito bom. Nesse caso aqui, eu tenho Irik e Yud. Irik, Yud. Irik, Yud. Essa vogal, ela se apresenta de duas formas, duas maneiras. Ela pode se apresentar assim, tá? Com uma consoante, no caso, o Re aqui, ó, a consoante, o Irik e o Yud, bem aqui, ó. Ou então ela pode se apresentar assim. Ó, nós temos dois modelos, tá? Quando aparece assim, pessoal, aí vai muito já da prática de vocês, tá? Isso aqui, para detectar as vogais, vocês vão precisar treinar muito o vocabulário. Nós vamos trabalhar em cima de vocabulário. Depois, lá para frente, a gente vai trabalhar um pouquinho a leitura. Então, olha só, eu tenho uma palavra aqui que é a palavra Elohim. Elohim. O Yud mais o Irik. Neste caso aqui, eu tenho consoante mais vogal. Tá? Aqui é diferente. Eu tenho apenas... Eu vou colocar aqui uma consoante para ficar mais bonito. Eu vou colocar a letra R, tá? Aliás, espera aí. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Lamed. Ô, Lamed bonito. Deixa eu ajeitar ele. Ó. Lamed. O Irik está embaixo do Lamed. E o Yud na posição anterior. Tá? Aqui embaixo eu tenho consoante mais vogal. Por quê? Porque a vogal está embaixo da consoante Yud. A transliteração aqui é o seguinte. Pronto. Tá? Aqui já é diferente. Aqui vai ser mais ou menos assim, ó. Li. E li. Ó. Tá? Ou seja, aqui eu tenho vogal e a consoante. Aqui eu só tenho consoante e vogal. Aqui eu tenho uma consoante e a vogal. E aqui eu tenho a consoante L, que é o Lamed, e a vogal. E fica totalmente uma vogal. Tá? Então, se transforma em vogal. Certo? Ou seja, aqui eu tenho vogal longa, vogal longa, vogal longa e semivogal. Então, quando eu fazer uma atividade, passar uma atividade para vocês, se bem que eu passei uma atividade para vocês e eu acho que ninguém fez a atividade, ou eu não passei? Acho que não passou não, Moreira. Não passei, não? Eu acho que Então eu não. vou passar. Então eu vou passar. Olha só. Elohim. Elohim. Aqui é a construção, tá? Aqui é a construção do termo Elohim. Ok? Então eu... Opa, prossiga. Essa palavra Elohim, terminada em IM, ela está no plural? Sim, aqui é plural. O que acontece? O senhor tem que verificar o seu sufixo aqui, ó. Tá? Eu tenho dois sufixos, aliás, perdão. Eu tenho um prefixo, el, e o sufixo in. Tá? Ok. Alguma dúvida? Está bem esclarecido? Sim. Agora, só uma coisa. Essa palavra Elohim, ela tá no primeiro versículo de Bereshit. Então, nós temos... Então, são dois deuses ou só um Deus? Bom, é o seguinte. A questão de Bereshit, Aleph, ali, quando diz assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim. A tradução pode ser em princípio ou em um princípio. Criou o Eterno os céus e a terra. Os céus e a terra. Só que assim, ali tem muitas coisas que a pessoa ela deve fazer uma análise muito profunda. Tá? Uma análise muito profunda. O que acontece? Criou o Eterno os céus e a terra. A pergunta é, o Eterno tem mão?
Não, ele não tem corpo físico. Ele tem pé? Não. Então, como ele criou? Tá? Vocês estão entendendo agora como é que é o X da questão? Quando a pessoa pega um texto daquele no português, o entendimento dela é que o Eterno Baruch Hashem tem um formato físico, né, ou mais ou menos assim, tem uma formação em que ele foi, com as suas próprias mãos, foi ajustando as coisas nos seus devidos lugares, né? Por aí vai. Só que não é bem assim. Ali se trata de metáforas. Nós temos figura de linguagem. Segundo os sábios ali, houve uma fora da posição. Ali seria o início do fim. O início do fim. Ou seja, quando você pega a palavra Elohim, ali, conforme o termo Elohim, o que acontece? Nós temos a energia. O próprio Eterno, ele é essa energia que move todas as coisas. Então, quem fez? A pergunta é, quem fez? Quem foi que criou? O Eterno que criou, mas através de quem? Né? Então, nós temos algumas questões que, assim, que ela deve ser trabalhada. O hebraico, ele vai te ajudar, ele vai contribuir para essa tua análise, entendeu? Mas a questão é, o Eterno tem braço? Não. O Eterno tem pés? Não. O Eterno tem cabeça? Não. O Eterno tem coração? Não. O Eterno se senta? Não, ele não tem formação. Ele é uma energia. Então, ele não tem formação. Ah, mas as mãos do Eterno não estão acolhidas para que não possa abençoar Israel. Né? Não estão acolhidas. Ou então, a mão do Eterno está sobre Israel. A mão do Eterno está sobre Israel. O Eterno tem mão? Não. Quem está sobre Israel? É o mover, é a ação, é o Ruach HaKodesh. O mover, a emanação do Eterno, o mover do Eterno está sobre Israel. Vocês entenderam? Então, existe esse aspecto aqui, certo? Então, é uma coisa muito ou bem mais profunda, né? Por exemplo, os céus. Só existe um céu. Quantos céus nós temos? A divisão deles. Então, segundo os sábios, né, a palavra Elohim ali, ela tem vários sentidos. Por exemplo, governos, autoridades, juízes, né, governantes, homens poderosos e assim por diante. E é atribuído também ao próprio Eterno. Então, quando diz em um princípio, ou em princípio, criou o Eterno os céus e a terra. Só que esse criar aqui, ele tem um outro aspecto. Ou seja, criar aqui, mas pode estar se direcionando no estado de dar vida, ou dar sentido, ou colocar as coisas no seu devido lugar, né? Mas, se você perguntar por aí, as pessoas vão dizer, não, mas Bereshit, não, que ali é o princípio da criação. Não. Existe uma forma, fora da posição ali. Ok? Certo? Obrigado, Moré, pelo esclarecimento. Ok. Veja bem, a palavra Elohim. Então, quando eu passar uma atividade para vocês, eu posso pedir mais ou menos assim. Eu me lembro que o ano retrasado,
eu passei uma atividade mais ou menos assim para uma turma. A atividade era mais ou menos assim: é, classifique as vogais, ou seja, se elas são longas, se elas são breves, ou seja, o termo Elohim, nós temos quantas vogais? Nós temos uma, duas e uma semivogal. Quantas vogais longas nós temos na frase aí? Aí o aluno vai verificar. Por que eu trabalho dessa forma? Porque justamente para o aluno ele aprender a identificar as vogais, para que ele crie hábitos, né, em cima disso. Na hora dele for, por exemplo, fazer uma leitura, alguma coisa assim, ou até mesmo que não seja para ler, mas na hora dele olhar, ele vai perceber que ali se trata da vogal tal, da semivogal fulana de tal, o termo é esse, ele vai saber a pronúncia e por aí vai. Ou seja, vocês vão aprender a trabalhar as vogais, tá? Aqui, ó, li, lamed, tá? Olha só a transliteração. Por quê? Porque aqui ele já fica como vogal. Aqui é vogal, a consoante vogal. Então a tua transliteração vai ser mais ou menos assim. Ok? Me fizeram uma pergunta. Vocês foi na turma de vocês? Não, foi no privado. Foi no privado. Foi no privado. Ó, eu vou transliterar aqui, tá? Vou transliterar. E lo, ó, tá? Aqui significa que você tem uma semivogal. Aqui você tem uma vogal, uma consoante, aliás, uma sílaba e outra sílaba, tá? Elohim, 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 Elohim. Só vocês identificarem aqui o formato, tá? Parece ser bem complicado, mas não é. Ó, outra palavra aqui. Deixa eu ver aqui uma outra palavra. Alechem. Peraí. Alechem, não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma para a gente poder trabalhar. Aqui. Gadol. Gadol. Gadol.
Gadol Kohen. Gadol Kohen. Tá? Gadol. Deixa eu ativar o microfone do senhor. Cadê? Ué, ele saiu? Ele saiu. Ó, Gadol Kohen. Aqui é sacerdote. Sacerdote, Gadol, grande. Aqui é adjetivo. Sacerdote é um título. Pode ser aqui um substantivo, mas ao mesmo tempo um adjetivo, né? Um adjetivo. Enfim. Gadol Kohen. Segundo as traduções do João Ferreira de Almeida, ficou mais as traduções, elas ficaram assim. João Ferreira de Almeida. Sumo sacerdote. Sacerdote. Sumo sacerdote. Grande sacerdote. Sumo sacerdote. Gadol Kohen. Aí a pergunta é: quantas vogais, senhor Juliano, nós temos na expressão Gadol Kohen? Gadol Kohen. 1, 2, 3, 4. 4. Sendo que eu tenho uma vogal breve, 1, 2, 3 vogais longas. Então, na expressão Gadol Kohen, eu tenho 3 vogais longas e uma vogal breve. O que significa Gadol Kohen? Sumo sacerdote, o grande sacerdote. Ô, Moré. Prossiga. Há uma divisão entre os sacerdotes, porque só um entrava no Santo dos Santos, né? Os outros Sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que entrava. O sumo sacerdote. Correto. Gadol Kohen, sumo sacerdote. Ele era um, né? Sim. Não me falha a memória, parece que era. Ok? Senhor Gilder, senhor Adriana, senhor Claudino, tem alguma pergunta? Não, tudo ok. Tranquilo por enquanto. Ok. Vamos pegar uma outra. Nossa, tá muito ruim. Eu tô assistindo a aula do celular, já tá acostumado a ver no computador, mas é horrível celular. Nossa. O seu aparelho está na horizontal ou vertical? Tá vertical. Horizontal, quer dizer. Não. Horizontal? Mas o senhor ativou aquela opção para girar a tela também? Sim.
Entendi. É por causa da chuva também. É. É por causa da chuva. Deixa eu ver aqui. Tum, 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 tum. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bereshit, Terá, Alahá, Yah, Shemaya, Verá, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim v'et haaretz. Bereshit, faltou um. Faltou tá bem aqui.
Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Elohim meta hashamayim vet haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. A pergunta é: quantas vogais nós temos em toda a extensão do trecho da Taná que nós temos no quadro branco? Quantas vogais nós temos? E classifique-os. Quantas vogais nós temos? Identificação do sistema massorético. Vogais. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. O Shivá. Eu contei 18 vogais. Ó. Aqui entra, tá? Só que aqui ela entra como semivogal. Então, semivogal eu tenho 1, 2, 3. 3. 3 semivogais. 3 semivogais. Quantas vogais longas eu tenho? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vogais longas e 3 semivogais. Quantas vogais breves eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 3 semivogais, 4 vogais breves e... Eu disse 11, né? 11 vogais longas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Então, 11 e 4. 11 e 4, 15. E 3, 18. Total de 18. Então, aí, toda a extensão do trecho da Taná, eu tenho 18. De forma geral, 18. Sendo que eu tenho 11 vogais longas, 4 vogais breves e 3 semivogais. Ok? Vamos transliterar agora. Bereshit bara Elohim et hashmayim. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Tá? Pronto. A escrita quadrática e a transliteração. Tá? Ou seja, nós temos os consoantes
e temos as vogais, tá? Ou seja, fazendo assim, vocês vão saber o que é vogal longa, o que é vogal breve e o que é uma semivogal ou vogal curta. Essas vogais longas, elas são conhecidas como vogais cheias, tá? Vogais cheias, pelo som, pela pronúncia, né? E por aí vai. Certo? Alguma pergunta? Então vamos. Vou apagar, tá? Isso aqui outra hora nós vamos ler juntos. Aí depois tem as regras do Shiva. Aleph, Vet, Nun. Nun final, Gimel, Dalet, Cholim Vav, o Lamed e a letra Re. Pode acontecer assim. Quantas vogais nós temos e classificamos? Vocês vão dizer, temos 25 vogais, sendo que 5 são semivogais e o restante está dividido entre 10, 25. 5 são são vogais curtas ou meias vogais ou semivogais. 10 são vogais longas e 10 são vogais breves. Aí pronto. Ou então pode ser assim, mais ou menos. Pode ser assim. Quantas vogais nós temos?
os grupos que elas pertencem, né? E o nome delas. Aqui eu tenho o Segol, Shva, Kametz Gadol e o Olevav. Então pode ser assim. 1, 2, 3, 4, 5. Vogais 5. Nome. Shva, Segol, ok? Ou então, pode ser mais ou menos assim. Vamos supor que aqui eu tenho 5 palavras. Aí, identifique as palavras segoladas. Vamos supor que a única seja essa daqui. Você vai marcar. Ou seja, ela é composta por segol. Aqui, ó. Ok? São formas de vocês identificarem o sistema maçorético. Então, isso ajuda a pronúncia de vocês e por aí vai. Moré, Ok? Opa, prossiga. por gentileza, esses grupos de vogais só tem esses três, que é a vogal longa, a vogal breve e semivogal? Semivogal. Ou tem mais outros grupos de vogais? Não, só tem esses três. Elas são É? divididas em longas, breves e semivogais. Ok. Moré, Oi. o que significa Even Gedolá? Even. Even é pedra. Even é pedra. Gidulá. Gidulá. Even Gidulá. Grande. Grande pedra, ou pedra grande. Tá? Lembrando que essa palavra aqui, ela tem um contexto bem diferente, tá? Essa palavra aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho a palavra pai, av. Em hebraico,
e ao mesmo tempo eu tenho a palavra ben. Pai e filho. Aba também seria pai? Oi? Aba. Sim, só que Aba é aramaico. Aramaico. Aba. Quando Israel ele passa como escravo, né, em terra alheia, a priori que aqui nós estamos falando da Babel, então eles tiveram acesso ao aramaico, né? E o que acontece? Quando eles ficaram em diáspora, né, ou seja, quando eles saíram, mas se espalharam, eles até mesmo estando na Babilônia, né, o Bavel, eles trouxeram alguns nomes, né? Por exemplo, Ima, mãe, Abba, pai, né? Alguns termos Alahá. do aramaico. Oi? Alahá. Não. Abba, Abba, Abba e Ima. Ima, 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 mãe. Abba, tem o Avraham Friedman, né? Que ele canta. Abba, 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 Melech HaOlam. Melech, Abba Shekulam. Tem? Quem já ouviu? Eu já ouvi, eu tenho ela gravada. Eu gosto dessa música, eu tenho ela. Eu acho que eu tenho ela aqui. Acho que eu tenho ela aqui. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho. Cadê? Aqui é. Aqui. Aqui ela. Só que eu não tô achando a outra parte.
Aqui. Tem ela aqui. Shomer Aleinu, Vevotanu, Abba Shel Kulam, Bemizdarot, Shomer Quero Aleinu. aprender a cantar essa música hebraico. É muito bonita, eu tenho ela. É linda. Sério? Essa música. Eu tenho um vídeo. Muito bom. Shomer Aleinu, Vevotanu, Abba Shel Kulam, Bemizdarot, Shomer Aleinu, Mizdarot, Gam Shamitan, Abba Sheli, Omelech Haolam. Gostou? Aí sim. Ai, pois é. Muito bom mesmo. Esse processo aqui que vai das consoantes, né, até as vogais, praticamente já é o ensaio, né, digamos assim, já é um bom pontapé inicial. Então, acredito que daqui para frente nós já vamos trabalhar com a pronúncia, né? Eu acho que eu já até mandei um vocabulário para vocês, e nós já vamos trabalhar já a pronúncia dos termos, né? Ou frase e etc. Tá? Aqui é mais para vocês identificarem as consoantes, as vogais, quem são as vogais. Agora nós vamos para a regra do Shivá. Nós vamos estar trabalhando, mas nós vamos passar para a regra do Shivá, que é uma outra regrinha, né? Tem a regra do Shivá e tem a regra do Kametz Katan, né? O Kametz Katan, ele é idêntico a essa daqui, é a mesma. Só que essa aqui é Gadol. O Kametz Katan, ele já é restrito, né? Não é toda vez que ele aparece. Então, para que não haja erro, né, ou confusão na hora da pronúncia, nós vamos trabalhar em cima disso. O Kametz Katan, ele geralmente aparece antes de... Ou seja, o Kametz Katan, ele aparece no fechamento de uma sílaba. O que identifica a sílaba fechada, é o Shivá. Por isso que é bom vocês aprenderem a regra do Shivá. Aí a pessoa diz assim, mas tem que aprender tudo isso? Tem. Não é só para quem vai ler, né? Claro que quem vai ler ou quem deseja ler é bom porque você já passa a ter domínio, né? Conhecimento e tal. Mas para quem não vai ler, não tem esse propósito, esse objetivo, mesmo assim, a pessoa deve. Por quê? Porque até mesmo, por exemplo, por uma questão analítica, né? Ou seja, fazer uma análise, a pessoa ela vai precisar ter conhecimento. Porque senão, assim, quando a pessoa não tem o domínio do hebraico, ela fica vulnerável. Sabiam disso? Ela fica vulnerável. Tem uma questão
Nós já vamos terminar, tá? Por exemplo, eu nunca falei isso para vocês. Tem um professor, ele ensina hebraico. Ele tem esse canal no YouTube. E ele me bloqueou isso foi em 2022, eu acho. Eu estava em São Paulo, quando ele tive contato com ele. Eu perguntei para ele por que ele colocava o Shabat, por que ele colocava o Shabat com o sétimo dia, colocando o sábado, Shabat e o sábado como se fosse a mesma coisa. E, por incrível que pareça, ele acabou me ofendendo, né? Ah, judeuzinho, não sei o quê, que tal, quer ser o sabidão. Bloqueou. O que tem a ver o sábado com o Shabat? Nada. Ó. Shabat. Shabat. O que é o Shabat? Shabat. Shabat. A palavra Shabat em hebraico não é sábado. A palavra Shabat em hebraico é repouso, descanso. Descanso, repouso, né? Então, o que é o Shabat? Literalmente, Shabat significa descanso. Mas o que é o Shabat? Qual o sentido do Shabat? Nós temos a letra Shin, que vem de Eish, que significa fogo. O fogo puri bet casa, templo, lar, família, tav, Shabat. Shabat é isso aqui. No Shabat o Eterno nos purifica. Tá? Fogo, purifica. Shabat. Casa, templo, lar, família. Pode ser tenda no lugar do templo. Pode ser tenda também. Então, no Shabat nós somos purificados para entrar na casa. Ou seja, através da aliança, nós adentraremos no Shabat. Então, o Shabat nada mais é do que
aliança com a casa de Israel. Por isso que não se pode pegar termos, atributos, né, ou nomes e traduzir. Por quê? Porque vai dar erro. O sábado, ele é atrelado ao Yom. Yom Shevi, que é o sétimo dia ou dia sétimo. Aí sim. Aí muda, né? Aí é outra situação. Tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por ter me aturado até agora. Tá? Que o Eterno Kadosh Baruch Hu abençoe todos vocês. Tá? Yevarech Hashem veishmerecha, Yair Hashem panavelecha vikunecha, Yisar Hashem panavelecha, Yasem lecha shalom. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante seu rosto e te conceda, te dê e te conceda a paz, a shalom. Shalom leitraot. Tchau, tchau. Até logo. Shalom, shalom. Até logo. Shalom. Boa noite. Shalom, shalom a todos. Shalom. Boa noite.